Olá a todos, eu sou grato por estar participando aqui desse congresso. Meu nome é Maurício, trabalho com sistemas agroflorestais há 16 anos. Formei em agronomia e também, por necessidade, fiz um mestrado em análise econômica de sistemas agroflorestais. Vocês devem estar se perguntando o que é um sistema agroflorestal sintrópico. Eu vou falar alguma coisa para vocês aqui, um pouco da minha história. Eu estava fazendo agronomia em São Paulo em 2001, e eu conheci o Ernest. E essa pessoa que desenvolveu esse sistema, esse modelo de produção, que é um modelo de produção que ele utiliza as espécies nativas da região, reconstitui uma floresta nativa, produzindo alimentos com viabilidade econômica e criando assim florestas altamente produtivas e florestas manejadas. Esse sistema de produção agroflorestal, ele gera assim um tanto de benefício para as pessoas. E para mim uma satisfação estar podendo falar sobre isso aqui para vocês. Eu vou contar um pouco da minha história de produtor rural, da vivência de desenvolver um negócio agroflorestal aqui na Fazenda Elo Florestal. E eu vejo assim que tem benefícios diretos às pessoas, os alimentos orgânicos que são produzidos nesses sistemas. Tem os benefícios para o clima, para a água, preservação da água, dos solos, efeitos de equilíbrio climático. E além disso, são sistemas que são economicamente viáveis e apresentam assim, benefícios econômicos para a agricultura familiar com excelentes resultados econômicos. A gente tem verificado isso em estudos no Brasil e eu tenho verificado isso aqui na minha propriedade também. Tem os desafios da atividade, né? E é um pouco mais focado nos desafios e como transformar essa técnica num negócio que eu vou estar falando para vocês nesse vídeo. Talvez vocês estejam se perguntando se existe mais algum motivo para a gente trabalhar com sistemas agroflorestais. Eu não acho que sistemas agroflorestais seja a solução para todos os problemas do mundo, mas tem alguns problemas que eles estão diretamente ligados à agricultura. E a gente precisa fazer uma reflexão sobre esses problemas. Eu vou mostrar para vocês alguns dados aqui que eu sinto que a gente precisa fazer uma séria reflexão sobre eles. São necessidades que a gente precisa atender da nossa sociedade e procurar um caminho melhor para trilhar a produção de alimentos no nosso planeta. Eu considero uma primeira necessidade real: alimentos de alta qualidade nutricional para todas as pessoas. Porque veja os dados da FAO, 2013. População mundial, 12% está subnutrida. 868 milhões de pessoas subnutridas. 500 milhões obesos. 2 bilhões com carência de nutriente. E no Brasil também. E mesmo com os recordes de produção agropecuária, existem muitas pessoas que não têm alimentos enquanto outros são obesos. O aumento na produção de alimentos está focado em abastecer os grandes clientes, Europa, norte-americanos. Uma segunda necessidade real, que eu considero importante, parar o processo de degradação dos solos, do ambiente como um todo, pois está diretamente ligado à água e ao clima, e é patrimônio de nossos filhos. Veja os dados da FAO, 2011. Mais de 25% dos solos do mundo encontram-se degradados. 98% estão relacionados às atividades de produção agropecuária. Dados da Embrapa e do Ministério do Meio Ambiente de 2012 mostram que no Brasil são 140 milhões de hectares de terras degradadas. A terceira necessidade real é diretamente ligada à saúde das pessoas. É produzirmos alimentos sem agrotóxico para todas as pessoas. Vamos pensar sobre esses dados da Embrapa 2016. 130 mil toneladas de agrotóxicos usados por ano no Brasil. São 4.300 caminhões de agrotóxicos. O tomate usa, por exemplo, 52 quilos por hectare de ingrediente ativo por safra. A batata usa 28 quilos de ingrediente ativo de agrotóxico por safra também. Ou seja, a cada 1 quilo de tomate foi utilizado meia grama de agrotóxico. E tem resíduos nos tomates. E a nossa quarta necessidade está ligada ao equilíbrio social, soberania alimentar e segurança alimentar.
Nós precisamos de alimentos de qualidade para todas as pessoas, independente de mudanças climáticas ou mesmo de crises econômicas no país. Por isso vejam a importância das pessoas que trabalham na área rural próximos a vocês. Dados do IBGE de 2006. A agricultura familiar são 84% dos estabelecimentos agropecuários. São 12 milhões de pessoas que produzem 60% da alimentação na mesa dos brasileiros. Essas reflexões são importantes, porque todos nós participamos, como agricultores ou como consumidores de produtos alimentícios. São nossas escolhas que criam a realidade. Diante desse quadro, eu me sinto no dever de trabalhar com sistemas agroflorestais, porque eu vejo que é um sistema de produção que pode atender essa necessidade mundial de produção de alimentos, cuidando do ambiente, com volume de produção por hectare e num custo competitivo ao mercado convencional. Não é fácil, a gente tem desafios também, mas é possível. Esse sistema de produção, ele pode proporcionar tudo que a gente precisa de alimento, de qualidade, quantidade e com viabilidade para o agricultor familiar. Eu imagino que vocês estão pensando como desenvolver um negócio agroflorestal. Na minha vivência com meu pai aqui na fazenda, eu vi que desenvolver um negócio, diferentes negócios rurais, é muito parecido. Então, desenvolver um negócio agroflorestal segue o mesmo processo de desenvolver qualquer outro negócio. E como desenvolver um negócio agroflorestal? Aqui nessa fazenda, no Distrito Federal, eu acompanhei meu pai criar e desenvolver negócios rurais. A minha aprendizagem começou com meus pais, o seu Roberto e a dona Elanir. Viemos de outra fazenda no Rio Grande do Sul, em 1985. Trabalhamos com meus pais na produção de hortaliças, cuidando do gado, ovelhas e na produção de milho. Na minha infância e na minha juventude, eu tive essa oportunidade de vivenciar a produção rural e os negócios familiares com meus pais. Em 2000, eu estudava agronomia na Unesp, em Jaboticabal. Foi quando eu conheci o agricultor, pesquisador, o Ernest Goethe, em um seminário de agroecologia. E comecei a estudar sistemas agroflorestais sintrópicos. Em 2001, meus pais voltaram para o Rio Grande do Sul e eu resolvi ficar por aqui, trabalhando nessa fazenda com agroflorestas. Eu vejo que o primeiro passo antes de desenvolver um negócio agroflorestal é aprender as técnicas agroflorestais. Eu recomendo aos agricultores familiares que só após implantar e aprender a técnica agroflorestal que faça plantios em escala comercial. Para aprender essa técnica de produção, a agricultura sintrópica, eu implantei experimentos aqui na fazenda de 2001 a 2004, os quais estudo e manejo até hoje, buscando aprender sobre sucessão de plantas e estrutura de floresta também. Esse é o nosso desafio, aprender, empreender e transformar essa técnica tão importante para nós todos em um negócio agroflorestal de sucesso. O primeiro negócio agroflorestal mais estruturado que eu desenvolvi foi com hortaliças agroflorestais, em 2005 e 2006. Mas após avaliar o mercado e o contexto da fazenda, tomamos a decisão de especializar em frutas. Então, em 2008, decidimos implantar uma área com foco na produção de banana e plantamos 1,4 hectares de banana agroflorestal, com gueroba e outras árvores nativas. Mas eu continuava precisando saber se os sistemas que eu estou desenvolvendo aqui na minha fazenda, se eles têm viabilidade econômica e competitividade no mercado. Então, em 2011, 2012, eu fiz um estudo de mestrado. Eu avaliei 77 casos de sistemas agroflorestais no Brasil, comparei, selecionei 6 casos, e esses 6 casos eu comparei com um sistema aqui na minha fazenda e outro sistema na fazenda do Ernest, buscando entender onde é que está as chaves para tornar esses sistemas mais competitivos e com melhor lucratividade para o agricultor familiar. Observando esse gráfico, cada linha é um sistema agroflorestal no Brasil. E tem custos específicos, pois cada sistema agroflorestal apresenta um custo e uma produção, de acordo com o modelo ou arranjo agroflorestal. E cada sistema agroflorestal apresenta uma receita específica a cada contexto de mercado.
Então, nós temos aqui, nesse gráfico, os resultados do fluxo de caixa ao longo de 25 anos. E que nos mostra que a diferença de rentabilidade econômica é relativa a cada arranjo ou modelo agroflorestal. Vocês podem ver que tem muitas diferenças de resultado. E por que alguns plantios rendem mais que outros? Estudando a diferença entre os sistemas, podemos aprender algumas coisas importantes. Primeiro, um diferencial são os custos de implantação e manutenção dos sistemas. Segundo, outro diferencial são as culturas agrícolas utilizadas e o arranjo delas no sistema. Estas informações me levaram a criar algumas estratégias aqui dentro da porteira da fazenda, com o objetivo de desenvolver um negócio agroflorestal sintrópico, seguro e lucrativo. Com o objetivo de desenvolver um negócio agroflorestal com mais segurança e lucratividade, tem 3 ações estratégicas que eu vejo como fundamentais. Primeira, adubação orgânica, eficiente e de baixo custo. Segunda, mecanização permitindo escala na produção. Terceira, planejamento e administração do negócio. Então, a primeira ação estratégica que eu utilizo aqui na fazenda é priorizar uma adubação orgânica eficiente. Por que eu cheguei nisso? A partir das análises econômicas dos sistemas agroflorestais que eu tenho aqui, eu vi que assim, o retorno econômico dos sistemas ele é maior quando eu tenho uma adubação eficiente nos primeiros anos. Então, o sistema agroflorestal que eu tenho implantado aqui, eu faço adubação no primeiro e segundo ano. Depois, eles independem da adubação. Essa adubação é feita com base em análise de solo e eu chamo ela de eficiente porque ela é feita de uma maneira assim, bem precisa, com base em análise de solo, uma adubação que a gente chama, isso aqui é um bocache, e ele é feito com diversos adubos, desde de micronutrientes, pós de rocha, esterco e outras coisas. E ele é compostado com bactérias e fungos de floresta. Isso é um adubo que ele é de baixo custo e é altamente eficiente. Para aprender isso aqui, eu contratei uma consultoria, através da cooperativa do Mercado Orgânico, do Sebrae, eu tive um apoio, um desconto, recebi uma consultoria do Celso Tomita aqui, e eu cheguei nessa tecnologia de adubação, que ela é eficiente para mim, baixa custo e aumenta a produtividade nos primeiros anos. A segunda ação estratégica: como baixar custo com adubação e mão de obra? Uma forma é através da mecanização, do que for possível, dos manejos, preparo de solo, distribuição de adubo, entre outras operações. Outra forma barata e simples é preparar a área para o plantio do sistema agroflorestal um ano antes. Fazer um plantio de leguminosas que irão contribuir na adubação da agrofloresta naquele início. Outra técnica excelente é o enleiramento mecanizado de palhada, nas faixas de plantio. Essa técnica o Ernest nos ensinou em 2003, numa consultoria que realizou aqui na Fazenda Agroflorestal, onde ele orientou o plantio em linhas e o acúmulo de palhada ao lado das linhas de plantio. Com isso eu vi que no meu caso, aqui na Fazenda Agroflorestal, eu precisava investir mais em máquinas, então eu precisava de recursos financeiros para isso. Foi aí que eu peguei o primeiro Pronaf. Com esse Pronaf eu comprei alguns implementos, fiz também algumas adaptações desses implementos para aumentar a eficiência nas operações e implementei essa área do SAF Citrus com atemoia, papaya, maracujá, mogno. Só um parênteses, o Pronaf é um bom programa, nós precisamos desse auxílio, mas a burocracia enfrentada nos bancos e cartórios pelo agricultor familiar dificulta muito, onera a agricultura familiar. Então, como baixar custos com adubação e mão de obra? Uma forma que eu utilizo aqui na fazenda é investir em mecanização. Isso aumenta a escala, pode aumentar a lucratividade. Só o agricultor precisa ter cuidado porque todo investimento ele requer um aumento de produção para viabilizar a máquina. Então as máquinas elas precisam ser dimensionadas de acordo com o projeto, com o negócio, com a técnica, e depois tem que se fazer um estudo econômico dessas máquinas para ver o impacto que ela dá no negócio. Então com isso eu tenho feito assim, bons avanços aqui na fazenda, permitindo escala e aumentando a produtividade, facilitando os trabalhos nossos aqui. Tem trabalhos que as máquinas facilitam muito. E a terceira ação estratégica
é fazer o mapa do negócio, fazer o planejamento econômico do negócio. Eu vou fazer uma analogia aqui para explicar a importância do planejamento. Digamos que um agricultor vai fazer de novo. Pode ir. Eu vou fazer uma analogia para explicar a importância do planejamento. Digamos que você vai fazer uma viagem. Então você precisa de um mapa, você precisa das condições, dos recursos para essa viagem e até chegar no destino que se almeja na viagem. Então, desenvolver um negócio é a mesma coisa. Eu tenho visto nas minhas consultorias pelo Brasil que a maior parte dos agricultores enfrenta grandes desafios nessa área de planejamento. Então, o agricultor ele precisa de um auxílio nessa área de planejamento para planejar o negócio, projetar de diversos pontos de vista as técnicas e toda a administração, o capital de investimento, capital de giro. Então, eu recomendo aos agricultores também buscar se capacitar. Tem cursos no Sebrae, no Senar, em outros órgãos, no Empretec, foi um curso que eu fiz que foi muito bom, cursos de administração rural também. Eu recomendo isso para os agricultores. É só com as informações econômicas precisas que uma decisão se torna uma estratégia para alavancar o negócio. Eu vou citar algumas informações econômicas que eu considero fundamental ao agricultor saber antes de iniciar o negócio agroflorestal. Primeira informação: todos os negócios precisam gerar o lucro para sobreviver e crescer. Para isso, precisamos saber qual o ponto de equilíbrio do negócio agroflorestal. Mas o que é o ponto de equilíbrio do negócio agroflorestal? Um negócio ou dá prejuízo, empata ou dá lucro. Não tem outra opção. Se trabalharmos acima do ponto de equilíbrio, obtemos lucro. Então essa é a meta. O ponto de equilíbrio de um negócio é o ponto onde as receitas pagam todas as despesas e custos, prolabore, depreciação de máquina, benfeitoria, tudo. E um negócio precisa pagar todos os custos e ainda sobrar um dinheiro para investir. Então, é fundamental o empreendedor rural, familiar, saber qual o ponto de equilíbrio do negócio e trabalhar acima do ponto de equilíbrio. Quantos hectares em produção precisa para pagar todas as contas? Quantos quilos precisa produzir e vender por mês para pagar todos os custos? Muitos empreendimentos rurais familiares funcionam abaixo do ponto de equilíbrio, ou seja, tem prejuízo. E às vezes com negócio com grande potencial econômico. Nas pesquisas que fiz em sistemas agroflorestais no Brasil, verifiquei que o ponto de equilíbrio em muitos negócios agroflorestais tem variado entre 1 e 8 hectares. Esse é um dos grandes desafios para a agricultura familiar, pois precisa de capital para investir e ultrapassar o ponto de equilíbrio o mais rápido possível. Mas tem que saber investir. E precisamos de tempo para estruturar o negócio. Ou seja, precisamos de capital de giro também. Essa é outra informação econômica fundamental. Uma segunda informação econômica importante é qual o período de tempo para retornar os recursos econômicos empenhados. Período de retorno econômico do sistema agroflorestal. Um SAF sintrópico com hortaliças pode retornar o investimento no primeiro ano. Se for apenas com frutas, deve retornar de 2 anos em diante. Para a agricultura familiar, quanto menor o período de retorno, melhor. Para isso, o sistema agroflorestal precisa ser planejado de acordo com a realidade da família, da propriedade rural e as demandas do mercado. Isso é o que eu chamo de modelagem de um sistema agroflorestal. E tem outros indicadores econômicos importantes também, além desses que eu citei. Quando é planejado o arranjo das culturas econômicas no sistema agroflorestal sintrópico, mudando espaçamentos e culturas agrícolas, podemos gerar os melhores resultados econômicos. Esse é o maior trunfo de competitividade de um sistema sintrópico, a biodiversidade. E é fundamental no desenvolvimento do negócio agroflorestal. Esse planejamento precisa ser construído com base em estudos de mercado, do ambiente da propriedade rural e de acordo com as aptidões da família empreendedora rural. Então, é utilizar a biodiversidade planejada para gerar dinheiro. Eu tenho visto que a biodiversidade é a melhor opção técnica e econômica na minha fazenda.
As informações que eu tenho do meu mestrado estão no site. Eu utilizo ela, mais as experiências aqui da fazenda, para planejar os sistemas agroflorestais aqui da fazenda. E eu utilizo esse conhecimento também nas consultorias que eu ministro. Vou mostrar mais um plantio aqui da fazenda para vocês. Aqui nesse sistema eu estou utilizando 20 espécies, sendo 9 para a produção de biomassa, 5 anuais e bianuais: capim-elefante, margaridão, guandu, tefrósia, crutalária. Espécies essas que o trator roça e geralmente são plantadas na entrelinha. E eu utilizo 4 espécies florestais para adubação verde também, sendo elas leucena, fedegoso, engazeira e amoreira. Essas espécies têm ciclos médios e longos para manejo com motosserra e triturador. Isso é feito a cada ano, geralmente a partir do segundo, terceiro ano. Além disso, tem as 8 espécies de fruteiras: as anuais, papaya, bianuais, maracujá, e de ciclo médio, temoia, gueroba e pitaia. E também tem as de ciclo longo: laranjas, tangerinas, limões, baru e cajá. E também 3 espécies madeireiras: mogno, aroeira e jatobá. Com essa estrutura, eu tenho produção de biomassa ao longo de 25, 30 anos e eu tenho retorno econômico desde o primeiro ano até o 25º ano do sistema. Assim, com uma boa adubação inicial, esse manejo agroflorestal, essa biodiversidade, a gente cria um sistema produtivo, equilibrado, que praticamente não tem problemas de dano econômico causado por praga ou doença. Eu quero dizer aos agricultores que esse sistema de produção agroflorestal sintrópico, ele tem grandes perspectivas financeiras. Eu estudei isso comparando com outros negócios rurais. Isso pode dar sustento para as famílias, para as futuras gerações, além de gerar outros diversos benefícios. Então, eu digo para vocês, estudem isso, pesquisem, aproveitem, porque essa é uma oportunidade na vida de todos nós. Uma outra ação importante e estratégica é a parceria entre consumidores e agricultores, chamado CSA. Precisamos nos dar as mãos e criar grupos de parceiros participando de uma produção agroflorestal. Estamos criando, assim, formas de vivermos com mais saúde, conservando a natureza. Eu sou grato a todos vocês por assistirem essa apresentação minha. Se vocês quiserem mais informações, tem publicações que eu estou deixando no site eloflorestal.com.br. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta e eu puder responder em um próximo vídeo, eu posso fazer isso, então deixem inscrito no site. Sou grato a todos, desejo a todos ótimas palestras aqui. Se precisarem dos meus serviços, meu nome é Maurício Hoffmann. Eu sou consultor no Brasil e no exterior, trabalho com esse planejamento de sistemas agroflorestais, a parte técnica e a parte econômica. Entrem em contato comigo pelo site e contem comigo para auxiliá-los nos serviços e nos negócios de vocês. E se quiserem conhecer a Fazenda Elo Florestal, sejam bem-vindos. A gente recebe visitas técnicas, vivências com hospedagem e estagiários também. Entrem pelo site Incora Florestal, Incora com K, .eco.br. Sejam bem-vindos, até uma próxima oportunidade. Abraço a todos.